caiu, o repórter John William foi ao local fazer a reportagem e tem algumas cenas deste acidente que assustou ali pessoas, fazendeiros próximos. Daqui a pouquinho teremos mais informações, inclusive sobre vítimas deste acidente com o avião. Entrou em vigor hoje a nova lei que deve colocar nas ruas centenas de presos em todo o país, milhares de presos em todo o país. Veja. A partir de hoje, 15% da população carcerária pode estar livre. Isso porque entraram em vigor as medidas cautelares. Quem cometeu crimes com penas menores de 4 anos, como lesão corporal leve, porte ilegal de arma, furto simples e formação de quadrilha, e que tenha bons antecedentes, pode responder o processo em liberdade. A nova lei, além de beneficiar quem já está preso, livra também aqueles criminosos pegos em flagrante, o que deixa a população ainda mais temerosa. Com as medidas cautelares, a prisão preventiva passa a ser o último recurso, se o crime não for grave. Para o juiz Gesseir Coelho de Alcântara, o objetivo desta lei é desafogar os presídios, mas pode aumentar a sensação de impunidade. E para discutir esse assunto, nós estamos recebendo aqui o delegado de polícia Germano Castro e também o presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB, Douglas Dalton Messora. Muito boa tarde aos senhores. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, Jordevar. Boa tarde. Na verdade, a sociedade está assustada com essas novas medidas cautelares. O que isso pode representar para o cidadão comum em termos de segurança, na opinião do senhor? Olha, eu acho que a sociedade está assustada porque não compreende o alcance dessa lei. Essa lei trata-se de colocar a casa em ordem, mais de 120 anos depois, porque a prisão preventiva nesse estado, no Brasil, foi usada contra os seus princípios. Eu dou um exemplo: o cidadão fica 1 ano preso e, quando condenado, ele pega a pena de 1 mês. É uma injustiça terrível. Então, eu entendo que a população tem que receber com calma, tem que esperar o andamento da lei. A polícia nossa vai continuar atuante como sempre foi e verá no final que essa sensação não vai se materializar em aumento de criminalidade. O senhor está falando em receber com calma. Delegado Germano, o senhor recebe essa notícia com calma ou não? Não, eu diferentemente do doutor, eu tenho um entendimento contrário. Eu acho que essas novas medidas cautelares, né, que vão entrar em vigor, que vão ser um meio termo, porque hoje o juiz no Brasil tem a possibilidade de deixar a pessoa solta durante o processo ou prendê-la preventivamente. Essa lei vem para suprir ser o meio termo, ou seja, são medidas em que o juiz pode decretar que a pessoa nem vai ficar totalmente livre e nem vai ficar encarcerada, né? Que seria proibição de frequentar alguns lugares, proibição de ter contato com algumas pessoas, o recolhimento domiciliar noturno e nos finais de semana. Mas para que tipo de crime nesses casos? Não, para qualquer tipo de crime. Evidentemente que, analisando o juiz que a pessoa tem bons antecedentes, é primária, qualquer tipo de crime hoje no Brasil admite a liberdade provisória e a aplicação dessas medidas. O grande problema, Luciano, é a questão da fiscalização. Como tudo, né, que ocorre no Brasil, eu acho que o Estado não vai conseguir fiscalizar se essas pessoas vão estar deixando de frequentar determinados lugares, se elas vão estar ou não se ausentando da comarca, ou se elas vão estar ou não se recolhendo no seu domicílio no período noturno ou no final de semana. Então, eu acho que essa fiscalização vai fazer com que essas pessoas voltem à rua e cometam crimes e, evidentemente, a criminalidade Presidente Douglas Messora, só acha que essas medidas não chegam também no momento em que é para tapar uma falha do Estado, ou seja, onde tem preso demais e a cadeia não recupera? Não seria isso, para colocar nas ruas e esvaziar um pouquinho as cadeias? Você tem razão, Jodeva, porque, lamentavelmente, essa nova lei ela seria muito melhor vinda se fosse para cuidar dos direitos humanos dessas pessoas que têm seus direitos sufocados pelo Estado. O senhor acha que não é para isso? Não, ela veio, o intuito dela a gente não pode tampar o sol com a peneira. Vai beneficiar pessoas, mas ela veio para aliviar a deficiência do Estado no que se trata de execução penal. O Estado, com essa lei, ele assina a sua total incapacidade de administrar o sistema de execução penal.
Basta dizer que a tua chamada mostra uma cadeia lotada de pessoas. E não sabemos dizer, se nós não sabemos como cuidar daquilo, o Estado sabe menos que a gente. Mas o senhor não acha que, mais uma vez, o cidadão comum vai pagar por isso, uma vez que presos de alta periculosidade vão para a rua? Olha, nesta modalidade que a lei trata, são de penas até 4 anos. Tem muito pouca gente de alta periculosidade nesse caminho. Vamos pegar quais os crimes que se enquadrariam nesses casos aí, doutor? Lesões corporais, formação de quadrilha, algumas outras participações pequenas, assim. Porque, olha só, o Sebastião, lá do Jardim Nova Esperança, eu quero a opinião do doutor Germano, ele diz o seguinte: se com os bandidos presos falta segurança, imagine soltos, como é que vai ficar a situação, hein, delegado? Eu continuo para vocês, como policiais. Eu continuo insistindo na tecla de que a criminalidade tende a aumentar. Nos últimos anos no Brasil, a gente tem sempre, visto a criminalidade aumentando. Todas as medidas que o governo adotou até o presente momento não deram em nada. E, mais uma vez, essa lei vai fazer com que as pessoas que cometeram um delito possam aguardar em liberdade. E aguardando em liberdade, não existindo a fiscalização por parte do Estado, evidentemente que elas podem estar cometendo novos delitos e aumentar a incidência da criminalidade. A sensação de impunidade aumenta, na opinião do senhor, e, consequentemente, a reincidência desses criminosos? Com certeza. Um dos grandes problemas que nós temos hoje é que a pessoa que comete crime não vai presa, ela fica aguardando o processo em liberdade, ou às vezes a polícia não consegue nem identificar quem foi o autor. E isso gera nas pessoas que estão em volta uma sensação de que simplesmente eu posso cometer crime que eu não vou preso, e se for preso, às vezes eu não cumpro a pena, às vezes o processo demora muito tempo, prescreve. Resumindo, a sensação de impunidade, ela, na minha opinião, ela tende a ser aumentada em razão dessa lei. Talvez não seja só a sensação, né, delegado? Pode ser na prática mesmo, se concretizar. Eu quero ouvir o doutor Douglas, porque, na verdade, hoje existe um regime semiaberto em que permite que o cidadão preso ele saia para as ruas para trabalhar, mas isso não é fiscalizado. A gente percebe que um monte de crimes aí hoje é praticado em função de quem está no regime semiaberto. Com essa nova lei, com a falta de fiscalização que o delegado diz, a situação pode piorar. Olha, o senhor acha isso? Eu tenho algumas dúvidas, mas eu gostaria de esclarecer algumas coisas, se você me permitir, com um pouquinho mais de tempo. O recrudescimento de pena demonstra que essa política criminal fracassou. Porque antes não havia essa identificação de crime hediondo, passaram a adjetivar o crime e as penas aumentaram. Concomitantemente, o número de crimes também atingiram patamares nunca vistos nesse Brasil. Nós hoje somos o 3º país do mundo com números de prisão. Só estamos atrás da Índia, que tem mais de 1 milhão de habitantes, e os Estados Unidos, que prende demais. Não resolveu essa situação. Eu entendo que o Estado tem trabalhado muito mal nessa questão do preso, da questão da segurança pública, porque essa é uma área que não dá voto. No meu entendimento, o que ocorre? Os crimes do semiaberto, que advém de pessoas do semiaberto, ocorrem por falta de fiscalização. E nesse aspecto, eu concordo com o doutor Germano, ele tem razão. O Estado tem que fazer o papel de fiscalizar. Só que esse papel de fiscalizar, diga-se de passagem, não é o da polícia. A polícia está para cuidar da segurança pública. Quem tem que ir atrás do ingresso do CEPAIGO, o ingresso da CPP, do semiaberto, são outros tipos de agentes. Não agora, o que a gente percebe, né, senhores, é que, na verdade, quem vai pagar a conta é a população, né, Luciano? Sem dúvida que, mais uma vez, vai se sentir e continuar se sentindo inseguro. E por que tanta dificuldade também em transformar o sistema prisional em uma coisa que recupera, né, e que, na verdade, não existe. Esse é o grande segredo. Muito obrigada, Douglas Dalto Messori, e também Germano Castro, pela participação com a gente. Uma boa tarde. Nós que agradecemos. Nós vamos agora rapidinho para o intervalo comercial. Daqui a pouquinho você vai ver que está liberado o novo viaduto da BR.